Bom dia, irmãos. Graças a Deus vamos voltar, dar a continuidade ao curso Fé, que esses dias não teve o curso Fé, mas a gente vai dando continuidade. Aí vamos entrar agora no curso Fé número 15. Número 15. Deixa só eu confirmar se é o número 15. É isso aí, pessoal. Nós estamos no curso Fé entrando no número 15, E nós vamos estudar o livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14. Deixa eu abrir aqui, Hebreus 4. Nós vamos ler o versículo 14. Diz assim, o versículo 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, primeiro ponto, o escritor do livro de Hebreus, ele declara que Jesus, ele foi o nosso sumo sacerdote. Quem era o sumo sacerdote? Porque existia as classes sacerdotais, O sumo sacerdote era um patamar de autoridade maior. Então, e o sumo sacerdote, ele tinha como missão na tenda que era feito, porque na tenda existia o altar e existia por trás das cortinas um lugar chamado Santo dos Santos, onde era apresentado o sacrifício. E só naquele lugar quem podia entrar era o sumo sacerdote. Então, na época que Deus tinha dado a Moisés as medidas para que ele fizesse a tenda e o lugar de separação onde a arca da aliança era colocada, Então, nesse lugar só quem poderia entrar era o sumo sacerdote para fazer a apresentação da purificação dos pecados da humanidade. Então ele entrava para fazer aquela purificação, com derramamento de sangue dos pecados de toda a humanidade. Então, quando o escritor de Hebreus fala, ele diz que Jesus foi o nosso sumo sacerdote, que penetrou o céu. Olha qual foi a missão de Jesus. A missão de Jesus foi o quê? Penetrar o céu. Quando ele morreu e ele ressuscitou, e ao terceiro dia, ele subiu às alturas e penetrou o céu. Aí diz, conservamos firmes a nossa confissão. Então, qual foi a função de Jesus? A função de Jesus foi que, quando ele penetrou no céu, a função de Jesus foi apresentar o seu sangue derramado na cruz a Deus. Foi mais ou menos assim. Ele entrou na presença de Deus, no Santo dos Santos, não terrestre, mas no céu, e apresentou o seu sangue. Em outras palavras, é como se ele tivesse apresentado seu sangue e dissesse, Senhor, está aqui o preço pago pela humanidade, porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. Por isso que foi necessário o derramamento do sangue de Jesus, e por isso que chama Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, por causa do pecado que ele recebeu, derramando o seu sangue, purificando a humanidade dos seus pecados. Por isso todo aquele que crê nele jamais perecerá, mas terá a vida eterna, por causa do seu sangue. Então ele entrou no Santo dos Santos como um sumo sacerdote. Deixa eu ler aqui só um minutinho. Aqui no capítulo 5, versículo 1 diz, todo sumo sacerdote, Hebreus capítulo 5, versículo 1 diz, todo sumo sacerdote é escolhido entre os homens e designado para apresentá-los em questão relacionada a Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelo pecado. Era a função do sumo sacerdote
era apresentar as questões relacionadas a Deus, né? E a apresentar as ofertas e sacrifício pelo pecado, que esse sacrifício era feito através de derramamento de um sangue, de um cordeiro imaculado que fosse sem defeito. O versículo 2 diz: ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Quer dizer, mesmo que o sacerdote, não Jesus, mas o sacerdote na terra, ele tinha que apresentar os seus sacrifícios por ele e pelo povo, porque ele era falho e era pecador. Versículo 4 diz: ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato foi Abraão. Da mesma forma, Cristo não tomou para si a glória de se tornar sumo sacerdote, mas Deus lhe disse, foi Deus que disse, tu és o meu filho e eu hoje te gerei. Versículo 6 diz no outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Jesus ele apresentou a Deus o sacrifício com o seu sangue, no altar, no céu. Então, qual é o ponto que eu quero chegar? Agora vamos voltar a Hebreus capítulo 4, versículo 14. Diz: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que ele não tinha pecado, ele carregou o pecado da humanidade, mas o pecado não pertence a ele. Ele penetrou os céus, conservando firme a nossa confissão. E o que significa confissão? Confissão significa na palavra grega ela é traduzida por confessar, dizer e falar a mesma coisa, repetir a mesma coisa. Isso é confissão. Então, quando Jesus ele subiu às alturas e apresentou o seu sangue, ele nos deu alguns direitos legais para nós, tipo a cura do nosso corpo por meio da palavra dele, resgatar da maldição da lei, resgatar das enfermidades, da miséria. Foi isso que ele fez. Então, quando ele adentrou, como diz aqui Hebreu, tendo pois a Jesus, capítulo 4, versículo 14, Filho de Deus como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservamos a nossa confissão. Aí ele diz assim, agora o autor diz, agora conserve firme a sua confissão. A repetição da palavra. Conserve firme a sua confissão. Então, como é que a minha fé será despertada? Como é que a existência daquele que não é vai ser manifestado na nossa vida? Através da nossa permanência, da confissão da palavra de Deus. Entendeu? Quando nós confessamos, nós trazemos a realidade daquilo que não é como se já fosse. Não é? Então, por isso que Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 11, versículo, se eu não me engano, 23. Deixa eu confirmar aqui. Marcos 11, versículo 23. 11, versículo 23, Jesus disse assim. Respondeu Jesus: eu lhe asseguro que se alguém disser este monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Dizer, Jesus, se você disser esse monte aqui é representado pelas circunstâncias da vida, os problemas, as doenças. Então ele diz, se você disser este monte, ergue-te e lança no mar. Dizer é falar. Ele diz, observe quantas vezes ele diz, eu lhe asseguro, se você disser este monte, uma vez, está vendo? Se você disser esse monte, levante-se e atire no mar, e não duvidar dentro do seu coração, mas crê que fará aquilo que você disse, segunda vez,
tudo que você disser será feito. Disser 3 vezes. Então, a importância da confissão. Onde é que nós estamos errando? Muitas vezes nós estamos crendo na cura, crendo na provisão, mas não estamos confessando com a nossa boca, permanecendo firme com a nossa boca, crendo. Quando eu agradeço a Deus pela provisão de cada dia, por exemplo, me acordo e digo, Senhor, obrigado pela provisão. Eu estou confessando aquilo que não é como se já fosse. E a minha confissão vai dar existência, vai trazer a realidade. Jesus disse, se você disser, ou seja, se você falar, monte, ergue-te daqui e vá para acolá, e crê no teu coração, tudo que você falar será feito. Olha a importância da nossa voz. Por isso que nós temos que ter cuidado com aquele que nós pronunciamos com a nossa boca. Porque quando nós pronunciamos uma palavra negativa, também nós estamos falando, estamos trazendo ao mundo espiritual aquela palavra para a existência na nossa vida. Exemplo, alguém que diz, eu vou morrer doente. Ele está trazendo uma existência para ele, porque a boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar. É bíblico isso, a Bíblia diz, aquilo que nós falamos, nós vamos chamar a existência para a nossa vida. Jesus falou disso, se você disseste, monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no teu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que você disser será feito. Então, quando eu abrir a minha boca para falar, peça ao Espírito Santo para que ele venha nos despertar. Espírito Santo, me desperta sobre as palavras que eu confesso, as palavras que eu digo, porque Jesus ele chama a atenção sobre isso. Ele diz que nós vamos prestar conta de cada palavra liberada aqui, de cada palavra. Então, o que é que a gente está falando? O que a gente está declarando? Não é? Se a gente declarava, não, esse nosso país é um país de corrupto, de ladrão. Não, irmãos. A Bíblia diz que nós devemos orar pelas autoridades constituídas por Deus. E quando eu estou confessando a palavra, eu também estou orando, porque orar é pronunciar palavras, é falar. Em vez de eu falar essas palavras e dar a existência e o poder a Satanás para que Satanás trabalhe em cima delas, eu devo falar o contrário. Eu devo falar, eu declaro uma nação sarada, políticos sem ser corrupto. Eu declaro, talvez você diga, pastor, mas isso aí nunca vai deixar. Eu não estou dizendo que vai deixar de existir. Claro que vai se aproximando a volta do nosso Senhor Jesus, e as coisas, a tendência é ficar dessa forma, mas eu não devo concordar, levar a minha fé nesse padrão. A minha fé tem que ser em linha com a palavra de Deus. Então, nós como Igreja de Cristo, nós temos uma responsabilidade grande sobre aquilo que vamos liberar da nossa boca. Porque aquilo que nós liberamos da nossa boca são sementes vivas que vão trazer a realidade ao mundo natural. Palavras de maldições liberadas sobre o seu filho, palavras que você libera até sobre você mesmo de derrota, isso produzirá sementes desagradáveis. Então, quando eu abrir a minha boca, tem que estar atento. Eu devo liberar a palavra de Deus. Libere a palavra de Deus. Como você vai liberar a palavra de Deus se você também não medita na palavra? O Senhor disse a Josué, medita nesse livro dia e de noite para que eu prospere o teu caminho. Medita nesse livro. Então, se eu medito, meu coração vai estar cheio da palavra. E quando eu abrir minha boca é para declarar a palavra de Deus. E as sementes que sairão da minha boca serão sementes poderosas no mundo espiritual para gerar uma realidade sobre a nossa vida. Então esse é o curso de hoje. Que Deus possa te abençoar no nome de Jesus.
E eu declaro que toda barreira do inferno sobre a tua vida que está se alimentando dessa palavra, está aprendendo, venha cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa te abençoar. Nessa quinta-feira nós estamos nos fazendo o 6º dia da nossa campanha, que tem sido uma bênção. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. As reuniões são próximas à casa de Mário do Cartório, às 7h20 da noite, na terça, de 7 horas, que é a reunião de oração. Na quinta, a campanha que nós estamos realizando, de 7h20 da noite. Na sexta, rede de mulheres, de 7 da noite. E no sábado, no domingo, nós temos o culto da família. Aí que Deus possa te abençoar em nome de Jesus.